Olá, minhas queridas e queridos aí de todo o Brasil, né? Muito importante ter aí vocês conosco, né? Tanto nas plataformas do YouTube como também do Spotify. Espero que vocês gostem do episódio de hoje, mais um episódio muito especial. A gente sempre traz pessoas que colaboram bastante aí para a nossa vida de empreendedora, né? E também nos últimos episódios aí a gente também trouxe algumas pessoas mais com essa questão da vida pessoal e da forma que a gente pode melhorar. Então, hoje a gente está conversando com a Mariane da Sul Doce. Aí eu queria que ela se apresentasse um pouquinho, falasse da sua trajetória profissional para as pessoas entenderem. Primeira pergunta de hoje, como se diz, para a gente começar a interação. Obrigada, Letícia. Primeiro, agradecer então o convite. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui conversando ainda mais sobre empreendedorismo feminino. Que tu adora, né? Que eu adoro esse assunto. A nossa ponte, quem conversou, na verdade me indicou ela, foi a Nêmora Menck, né? Que teve aqui, que é da Vovs Biscoiteria. Também tem um episódio com ela bem bacana aí, que vocês podem estar assistindo aí nos anteriores. Então, começo me agradecendo então, a oportunidade de a gente conversar. Que legal, muito bom te ter aqui. Um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou jornalista de formação. Né, trabalhei mais de 10 anos no mercado de jornalismo aqui em Porto Alegre, trabalhei muito, sou especialista em comunicação empresarial, jornalismo digital, tenho MBA em gestão empresarial e desde 2018, eu e meus irmãos somos a segunda geração da família que está tocando hoje a Sul Doce. Que legal. Nós somos um atacado doceiro especializado, temos 2 lojas atuando na Zona Sul de Porto Alegre, uma na Otto Niemeyer, ali no bairro Cavalhada, que tem 43 anos de atuação, uma loja na Hípica com 2 anos de mercado, e agora mais recentemente, além das vendas pelo site, pelos canais online, televendas e WhatsApp, também estamos abrindo o Instituto Sul Doce, que é um centro de qualificação profissional. Ah, que legal. De parte confeitaria, de educação. Isso, um instituto de educação para confeitaria, gastronomia e panificação, para desenvolver cada vez mais os profissionais dessa área. Ótimo, muito legal, adorei já. Então, já vamos começar com os desafios de empreender. Quais são os desafios, Mariane, de empreender? Depois que tu saiu do mercado de trabalho como jornalista, então é a segunda geração da família da Sul Doce. Então, quais foram os desafios que tu sentiu na pele, como se diz? Meu pai veio a falecer em 2018 e foi quando eu e meus irmãos entramos... Assumiram. Assumimos de vez, assim, de cabeça a loja. E logo na sequência, 2019 foi um ano muito de imersão para entender o comércio de balas, doces. E na sequência veio a pandemia. Né? Eu acho que o principal, eu poderia dizer, o principal desafio de empreender é que por mais que a gente se enxerga preparado, seja fazendo um MBA, seja o próprio mercado de trabalho, atuando, o mercado mesmo demonstra, e a pandemia veio para mostrar que a gente tem que estar sempre se reinventando. O desafio de empreender é nunca achar que estamos prontos. Nunca achar que estamos prontos para gerenciar um negócio, prontos para atender um cliente, que meu serviço já está todo modelado, né? A loja tinha 40 anos na pandemia. Nossa. Mas justamente a pandemia começou 17 de março. Isso. Feira de Páscoa quando montada. Fechou tudo. Então, nosso principal produto na época, nós atendíamos bares de escola, cantinas de hospitais e famílias, né? Casas de festa. E aí tu tem que se reinventar do zero, né? E eu acho que o empreendedorismo é muito disso. A gente está sempre atento, sempre abertos a se reinventar. Sim, muito bom. Não, e essa questão da pandemia foi uma coisa que acabou atingindo a todos, né? Todo mundo entrou nessa barca. E assim, a gente também que tem empresa de contabilidade e consultoria financeira, a gente também teve que se reinventar. A gente fazia muito atendimento, tinha até a Palatos aqui de Porto Alegre que a gente atendia, eu vinha uma vez por semana aqui para atender eles. E aí eu vejo, assim, o tempo que eu tinha de deslocamento, que na realidade hoje no online eu consigo atender, às vezes até com mais qualidade do que naquela época que eu ia, me deslocava, e aí às vezes a gente fica com o cliente, aí fica meio que jogando conversa fiada, como se diz, a gente conversa bastante, né, porque tem que ter essa interação, mas essa questão do deslocamento também acabava meio que matando, assim, um pouco das horas do projeto, né, porque a gente trabalhava muito por hora, e acabava tendo então essas horas de deslocamento, que a gente vinha de Novo Hamburgo, levava
em torno de 40, 50 minutos para chegar em Porto Alegre, aí ficava aqui de tarde, depois tinha que retornar, pegava um baita trânsito, né, para voltar para Novo Hamburgo. Então, a gente teve que se reinventar no digital. E hoje a gente tem clientes de todo o Brasil, tem do Rio de Janeiro, tem de São Paulo, tem de vários lugares que a gente consegue fazer esse atendimento especializado e humanizado. E não deixa de ser humanizado porque a gente não está do lado. Porque a gente é humanizado, a gente consegue atender com carinho, com qualidade cada um, né, dentro das suas dificuldades, né. São projetos, então, que a gente faz mais direcionados, né. Então, a gente tem a Roma, que é a empresa que a gente atende os clientes de maior porte, né, que a gente faz projetos específicos. Muitas vezes eles pedem para ter, por exemplo, indicadores, né, trabalhar DRE, trabalhar a questão do fluxo de caixa, as sobras de caixa, então tudo isso a gente trabalha. E tem a Green, que é a nossa empresa, que são para pequenos negócios, que a gente consegue antigamente a gente atendia só empresas de grande porte, empresas maiores, né, e a gente conseguiu trabalhar com pequeno, assim como tu vai falar um pouco das confeiteiras, né, que tu tem esse carinho por elas, a gente também tem um carinho pelos clientes pequenos, então, que faturam bem menos, e que a gente também consegue atender com qualidade e transformar a vida deles através dos números, né? Então, a pandemia também nos ensinou muito, para trazer um pouquinho do nosso exemplo também, da Roma e da Green, né? O quanto a gente teve que se modificar e para melhor. A gente conseguiu melhorar. Quem soube, né, navegar a onda da pandemia, né, e realmente enxergar oportunidades no meio do caos, hoje consegue se diferenciar no mercado, né? Mas exigiu muito, né? Foi sofrido, porque não é assim fácil de tu, na verdade, modificar aquele mindset que tu tem. É sofrido, não é fácil, não é uma situação de certa facilidade que a gente consegue fazer. É uma modificação profunda, eu diria, né? Profunda do negócio. Sim. Então, falando um pouquinho sobre a questão do empreendimento, como enxergar o negócio como um empreendimento? Tu trabalha muito com as doceiras, né, com o pessoal que acaba comprando matéria-prima para desenvolver os seus produtos. Então, muitas vezes, a gente tem que lutar para que eles também acabem se enxergando como um empresário, né? E aí eu sei que tu tem essa luta forte, principalmente com as mulheres, então eu queria que tu comentasse um pouco. Eu falo muito com as meninas que eu tenho que ser a primeira a me enxergar, me posicionar como uma empresária para querer que os outros também me enxerguem. No caso da confeitaria, desde a pandemia, assim, muito emergente, né, muitos novos profissionais entraram nesse mercado. Né? Então, profissionais autônomos, profissionais às vezes até informais, que se não se profissionalizam, se não se formalizam, eles também têm um limitador de crescimento. Então, o que a gente busca trabalhar com as confeiteiras, elas, primeiro, se enxergar como empresária, tem que ser elas. Né? E a gente tem existe um pensamento comum, muitas vezes, que elas mesmas já não se valorizam, né? Então, não, porque eu trabalho dentro da minha casa, junto com meus filhos, não trabalho num ateliê formalizado, não tenho uma cozinha profissional. Né? Então, elas já começam a se desvalorizar, às vezes só da maneira como elas se posicionam. Então, a primeira, como a gente falava antes, né, em mindset, a primeira a mudar e transformar o seu mindset tem que ser a própria confeiteira. E mesmo a gente falando em confeitaria, mas poderia ser qualquer outro profissional autônomo. Para que ele possa ter uma curva de aprendizado e se tornar um case de sucesso dentro da sua área, dentro da área da contabilidade, dentro da área do jornalismo, né, uma arquiteta, por exemplo, ela começa fazendo pequenos projetos. Sim. Ela vai começar com pequenos projetos de design, a confeiteira vai começar fazendo pequenos projetos, né, pequenos bolos. Pequenas entregas, né? Pequenas entregas, e a cada nova entrega, a cada nova experiência do cliente dela, ela vai aumentando a cartela de clientes. Mas todo cliente, seja o pequeno, seja o primeiro, seja o último cliente dela, depende da maneira como ela se posiciona para que ele enxergue e gere valor no bolo dela. E a gente comenta muito que às vezes a confeiteira fala, eu só faço um bolinho. Não, você não faz só um bolinho. A primeira que tem que se enxergar como uma profissional sou eu. Eu tenho que ser a primeira a dizer que eu não faço só um bolinho. Eu tenho horas de estudo, de técnica, de qualificação, são horas de dedicação. Né? É o cuidado desde da escolha dos insumos para fazer aquele bolo, até a entrega, a experiência do cliente lá no aniversário, lá na festa. Né? Porque a confeitaria, ela mexe com memórias afetivas. Para o pai, para a mãe que encomendou um bolo, muito mais do que o bolo, do que o sabor, é a lembrança do sorriso do filho. É verdade, sabe? Então, quando a confeiteira, ela muda o mindset dela e ela se coloca como alguém que coleciona memórias, muda totalmente o produto. Ela não faz bolo, ela gera memória. Aqui está o valor do serviço dela.
Então, o que a gente trabalha muito com a confeiteira é isso. Então, a gente agora abriu, como eu comentava, o Instituto Sudoce, que é um centro de qualificação profissional, para que elas se enxerguem dessa maneira. E aí não é só técnica de bolo. Não adianta só eu saber fazer um ótimo ganache, um ótimo recheio de bolo, se eu não tiver estratégia de venda. Isso é muito importante. Cliente. E elas só vão se tornar empresárias, né, se posicionar como empresárias, quando eu enxergar a confeitaria como modelo de negócio. E é isso que a gente tenta trabalhar com as confeiteiras. Sim, muito legal. E tu trouxe essa questão das vendas, né? E o quanto é importante para elas, na realidade, como elas se enxergam. Faço só um bolo, faço só doces e entrego aquilo ali. É uma coisa muito informal, é familiar. Muitas vezes todo mundo ajuda um pouquinho, os filhos ajudam, né? Mas também é um propósito de vida que elas têm que enxergar como um propósito de vida, que esse aqui é o meu negócio e através do meu negócio eu quero entregar as coisas com melhor qualidade para, como tu disse, assim, não é só um bolinho. Na verdade, é a festa de aniversário do meu filho que eu escolhi aquele bolo porque aquele bolo é o melhor e aí isso vai trazer memórias afetivas para o meu filho e para mim, para minha família. Eu sempre vou lembrar a fulana lá, a Luana, por exemplo, que é minha comadre, que tem... Eu vou trazer ela no Sinceranos, eu não trouxe ainda. Mas ela tem uma confeitaria, então... Por que eu escolho a Luana? Não é porque ela é minha comadre, porque realmente os doces dela são maravilhosos e porque traz uma experiência maravilhosa para minha família. Eu sempre vou lembrar daquele bolo de unicórnio que ela fez de aniversário para Sofia, o bolo do Mário, os docinhos do Mário, tudo com carinho, bem desenhadinhos, bonitinhos. Então, isso traz memórias afetivas, né? E eu sei o quanto é bom, o quanto eu estou consumindo e o quanto aquela pessoa é especial. Então, quanto melhor ela tiver, melhor para ela e para toda a sociedade, porque às vezes ela também pode estar gerando emprego, né? Tá gerando outras condições, né? Principalmente emprego, assim, empregar outras pessoas, porque muitas vezes tu não dá conta. E talvez seja um emprego temporário, né? Por um período que tu precisa, mas tu tá gerando emprego, tu tá sustentando outras famílias e tu tá fazendo a máquina girar. Tem toda uma cadeia da economia. É toda uma cadeia da economia que tu tá movimentando e que às vezes se tu fica muito assim parado no tempo, como se diz, achando que é só aquilo ali, é só um docinho, só um bolinho. Não, tu tem que te enxergar como empresária e empreendedora, tu tem que vestir essa roupa, essa camiseta, sabe? Eu sou empreendedora, eu sou dona do meu negócio. Só que a primeira que tem que enxergar dessa maneira é a pessoa mesmo. Né? Não adianta a Mariane vem aqui, eu sou confeiteira, faço os meus doces, a Mariane tem esse instituto para a pessoa melhorar, se qualificar mais, né? Ter essa questão das vendas e administrar melhor o negócio, mas não adianta nada a gente fazer essas coisas se a gente não se enxergar como empresária. Tu pode dar todos os cursos, Mariane, lá na Sul Doce, do mundo para elas, financeiro, a questão de vendas, a questão de preparação dos doces da melhor forma possível, né, com técnicas diferentes, mas não vai adiantar se ela não comprar a ideia de que ela é empresária. A pessoa tem que se enxergar como empresária. Tem que ter coragem de se enxergar e sair da inércia. Isso aí. Esse é o diferencial. Acho que essa é a grande questão, né? Porque tem que ter muita coragem, porque a gente está suscetível ao erro, né? Todo aquele que realmente se posiciona como empresário tem o risco de crescer e tem o risco de não dar certo. Né? Tem todo o risco. Pode quebrar ou não. O empreendedorismo tem isso. Tu vai passar por todos os desafios. Tu vai passar por período de verão, onde o calor afeta o doce, onde o movimento cai porque as pessoas estão de férias. Estão de dieta. Estão de dieta. Não então, querem comer doce. É sempre um risco, né? Mas também só vai chegar no sucesso aquele que enfrentar o risco. Isso. Então, assim, a confeiteira que ela deixa de só fazer o doce para se enxergar como empresária, ela se posiciona e ela busca também o fator de sucesso do negócio dela. Ela vai começar a enxergar a confeitaria, o ateliê dela, mesmo que seja um ateliê em casa. Isso, a maioria começa em casa, que eu não vejo problema do ateliê ser em casa, né? Você trazia a questão de atendimento, né, online. A pandemia nos trouxe para muitas profissões que antes eram só presenciais, mostrou como é possível trabalhar e trabalhar bem no online. Muitas vezes a confeiteira, ela se enxerga como se ela estivesse num caminho de fracasso se ela não sair de dentro de casa. E não necessariamente ela precisa. Ela poderia ter um ótimo ateliê, eficiente, com uma cozinha bem equipada, né, organizada, separando da família, da rotina da casa, mas dentro de casa. Os custos seriam muito menores. Sim. Né? E talvez o lucro dela também seria muito maior do que tendo um ateliê físico, né, com horário de atendimento ao público. Sim.
Então, como que o mercado da confeitaria ele é afetado? Quais são os desafios e as curiosidades, assim, tanto no sentido da Sul Doce, mas também no sentido das confeiteiras em si, que tu enxerga, assim, os desafios e as coisas mais curiosas que acontecem com vocês. Tu pode me trazer. De grandes desafios, acho que da confeitaria é porque a confeitaria ela acompanha todas as datas comemorativas e tendências, Sim. né? E eu acho que o grande desafio é da confeitaria, a confeiteira, ela não depender das datas comemorativas. Às vezes fica muito forte, assim, a gente pode acompanhar, né? Próximo do Natal vai aparecer vários cursos online Sim. de aprenda a fazer panetone e faturar nesse Natal. Sim. Mas se tu não se qualifica para não depender só do Natal, o Natal pode ser ótimo para fazer uma reserva financeira para o verão. Reserva financeira, isso Mas tu aí. não pode depender, os teus custos não podem depender do Natal ou depender da Páscoa exclusivamente. A confeitaria hoje ela vive de várias datas comemorativas. Mas ao mesmo tempo, a confeitaria, a pessoa que consegue se antecipar, tem confeiteira hoje, nós estamos em setembro, já está falando Natal, já está com toda a sua encomenda de Natal pronta, as suas caixas personalizadas, sua temática, sua identidade visual organizada. Quem consegue se antecipar e já pensar no Natal agora em setembro, já está atento às outras oportunidades. Uma curiosidade, por exemplo, o filme da Barbie. Sim, é verdade que movimentou muito o mercado. Movimentou muito o mercado, mas movimentou o mercado para quem se preparou. Sim. Né? Por exemplo, lá na Sul Doce a gente vende toda a linha de balas, pirulitos, chocolates. Nunca vendemos tanto chiclés da Barbie como chiclés da Barbie. Os chiclés da Barbie. Nunca vendemos tanto chiclés da Barbie. Mais curioso ainda é que a gente não vendeu para casa de festa, não vendemos para bares de escola, nem para confeiteiras. Nós vendemos para as manicures, que compravam os chiclés que tinham os carimbos para fazer os adesivos. Sim. Na semana do filme, quando o filme explodiu, todas as confeiteiras queriam chiclé. Aí já não tinha mais. Aí já não tinha mais. Então, assim, acho que é muito curioso, né? Para nós, meu Deus, quando viu todos os holofotes estavam em cima do filme da Barbie, é verdade. E movimentou muito, né? Mas nós já sabíamos com antecedência, já estava se divulgando. Há mais tempo, tanto né? que tinha um negócio da Barbie no Instagram que a gente fazia, fulana é empresária, fulano não sei o quê, fulano não sei o quê. E aí tinha até uns fundos diferentes, azul, cor-de-rosa, roxo. E aí e tinha, tipo, parecia uma explosão, assim, umas coisas de luz, assim, na volta da pessoa, sabe? Da imagem da pessoa. E isso há meses atrás. Antes do lançamento do filme. Muito antes do lançamento do filme, já estava se falando nisso no Instagram e em outros canais aí de divulgação. E só que tu tem que te preparar, tu não pode deixar para a última hora. Então, assim, tem grandes oportunidades, né, no mercado, assim. Ano passado foi a Copa, né, agora foi a Barbie. Então, quer dizer, as oportunidades, elas surgem. Mas só que tu tem que estar antenado. Temos que estar antenados. Não pode ficar esperando a morte da bezerra, como se diz. E assim, eu acho que as vendas, com certeza, se são mais intensificadas nas datas comemorativas. Eu acho que a Páscoa tem toda a questão do chocolate, que é mais vendido, né? E talvez Dia das Crianças também movimente, eu não sei se movimenta muito. Dia das Crianças movimenta, mas mais forte que o Dia das Crianças hoje em dia é o Halloween. Halloween está ganhando muita força no Brasil. E é a principal data agora, né? Agora a gente tem, pensando no mundo doceiro, assim, tem Cosme e Damião agora no final de setembro, que é muito forte. Aí Dia das Crianças e Halloween. Halloween consegue Cosme e Damião também, nunca imaginei. Cosme e Damião é bem forte. Tá, e aí agora doces e coisas também? Aí doces bem tradicionais. Bala, pirulita, os doces de antigamente, sabe? O sorvete seco. O sorvete seco. Esses dias a minha filha falar em sorvete seco, me comprou o tal de sorvete seco. Eu comi, né? Porque eu me lembro da minha infância. É doces da nossa infância. E ela não quis comer. Aí ela disse, não, muito ruim. Ela fez assim, botou na boca e não quis saber. Meu Deus, como eu adorava o tal de sorvete seco. Mas agora a gente tem todo esse período, né? Então, final de setembro tem Cosme, Dia das Crianças na sequência e o Halloween. Então, tem são uns 40, 45 dias que se bem só de venda de doces. De doces e guloseimas. A linha coisa boa. A confeitaria... Vocês vendem pela internet também? Vendemos pela internet. Entrega? Vou encomendar, porque eu não moro aqui em Porto Alegre mais, né? Eu moro em Ivoti. Mas aí eu acho que eu vou fazer umas encomendas. Temos vendas pelo site, WhatsApp e telefone, né? Televendas também. E também, o nosso site, ele surgiu na pandemia.
Porque não tinha. Não tínhamos. É que o pai era mais tradicional, né? Naquele de vender no estabelecimento de indicação, né? Um indica pro outro. Meu pai era muito o baleiro tradicional, sabe? O atacado tradicional. E aí, na pandemia, quando fecharam as lojas 17 de março, a gente estava com a loja cheia de ovo de Páscoa, coelhos de Páscoa, né? Sim, aquilo foi uma função. Foi uma função. E assim, ou tu acelera, vai para o 360, 220, né? Para reinventar o negócio com o carro andando, ou tu fecha. Ou tu fecha as portas. Né? Um atacado, um mercado que vende alimentos perecíveis, né? Tem que se reinventar, né? Então, a gente falava do desafio de empreender, estar sempre aberto a acelerar, né? A se reinventar. A coisas novas? A coisas novas, a oportunidades. Então, a gente primeiro, no auge da pandemia, todo mundo de quarentena, como é que surgiu a confeitaria no mundo da Sudoce? Foi indo para dentro das casas das confeiteiras fazendo entregas. Porque logo no início, nós não tínhamos um setor de entregas organizado. Como muitas confeiteiras que começam, a Sudoce também não tinha um setor, uma política de entregas organizada. Éramos nós mesmos, a equipe em loja, atendendo. Eu, meu irmão, às vezes meu marido, fazendo entregas. Né? Então, a loja temos que sustentar isso. E organizar, porque é toda uma comunidade, né, que depende da Sudoce. É isso aí, né? E é a questão da gente se enxergar como empresário e a diferença que é a gente se enxergar como empresário. Porque, na realidade, hoje, lá no nosso escritório de contabilidade e de consultoria, nós temos pessoas que dependem daquele negócio. Exatamente. E aí eu tenho que, na verdade, enxergar aquilo que eu preciso fazer que dê certo. Porque aquelas famílias também dependem daquilo ali. Tu perguntou, então, é propósito. Perguntando no início, assim, como é que foi... Eu trabalhei muitos anos como jornalista, né? Trabalhei na Band, trabalhei na área de marketing, de comunicação empresarial. É muito diferente quando você tem um próprio negócio, independente de qual negócio é. Porque aquele negócio não é somente a minha casa que eu estou sustentando. Não, tenho várias outras famílias que dependem daquilo. Que dependem dali. Além da equipe, no nosso caso, que é um atacado doceiro, além da equipe propriamente dito da Sudoce, né? Que hoje a gente está em torno de 20 funcionários... Todos os confeiteiros, todas as pessoas que vendem açaí, todas as pessoas que vendem sorvete, bolo no pote, né? Bares menores que o nosso, que compram seus insumos ali também dependem da Sudoce. Então, no auge da pandemia, como que eu vou estar com a loja fechada? Eu não posso estar com a loja fechada. São famílias que dependem, né? É uma economia inteira que está girando. Está girando, não tinha o que fazer, né? Na realidade, assim, tu estava só em casa, né, Mariane? No tempo da pandemia. E aí, o que tu tinha para fazer? Comer coisa boa, para ser feliz, pelo menos, tentar ser feliz naquele momento aquele momento de tragédia. Pelo menos tu tinha alguma coisa para, sei lá, para descontrair mesmo. E assim, a memória afetiva que tu estava falando é bem interessante, que a gente tem com doce. Eu me lembro de doces da infância. A avó comprava Mirabel, eu me lembro, aqueles pirulito de chupeta, aqueles que tem vermelhinho com açúcar. Eu adorava aquilo. O pirulito do Kiko, tinha N coisas assim que ficam na nossa memória. Então, o quanto o doce, a confeitaria faz a diferença. Eu me lembro que a mãe fazia tortas gigantes, assim, para o nosso aniversário, era eu e meu irmão. Eu faço 3 de abril, meu irmão 25 de março. A mãe fazia metade azul e metade rosa. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Acho que ela nem fazia nada, ela encomendava de alguém. E aí era um bolo gigante, assim, aí convidava todo mundo. Eu me lembro desses aniversários e dessas tortas que eram feitas, e do branquinho, do negrinho que era feito, sabe? Os ovos de Páscoa a mãe confeccionava numa época, aí tinha que comprar as forminhas, também comprava na loja, né, que vendia doces. Então aí tinha as forminhas, aí comprava chocolate, aí nós fazíamos, tipo no final de semana a gente fazia os tal dos ovos e aí entregava para os parentes. Então, para tu ver como o doce ele gera memória afetiva e o quanto isso é importante, a pessoa tem que enxergar isso como negócio. É uma magia, né, que tem por trás. Se a gente muito bom doce, comer doce é maravilhoso, eu adoro. Só que ela só se torna uma magia se eu enxergar propósito nisso. Sim. Agora, tu falava da Páscoa, a gente fala muito para nossa equipe na Páscoa que a gente não vende ovos de Páscoa. A gente proporciona o caça ao ninho, sabe? O mais gostoso não tá tanto, porque vender ovo de Páscoa, você pode comprar na Sudoce, pode comprar em qualquer mercado. Qualquer lugar, é verdade. Hoje em dia, qualquer mercado, às vezes na esquina da nossa casa, vai ter ovo de Páscoa. O que eu mais gosto na Páscoa é quando vai aquele vô para fazer o ninho de todos os netos. E tu ajuda o vô a fazer com que todos os netos ganhem igual, sabe? Ajuda aquela composição.
Porque o vô não vai querer que um goste menos, que o outro goste... Sabe? Aquela Sim. competição entre os netos. Isso é especial. Isso é propósito, sabe? Porque aí a lembrança da caça ao ninho. Depois, daqui a alguns anos, tu nem lembra o gosto do ovo de Páscoa que tu ganhou do teu avô. Não, a Mas tu avó... lembra da pegadinha do coelho. Isso aí. A avó ela preparava também cestas enormes, mas o chocolate não era bom. Mas nós adorava ganhar igual, sabe? Mesmo que o chocolate não era bom, que a gente dizia, parecia que tinha um gosto de sebo. Aquele chocolate que não é gostoso, sabe? E a avó mandava fazer e a gente gostava de ganhar. E a gente comia igual, mesmo assim. E eu me lembro muito dessa questão da caça aos ovos, das pegadas no chão e de noite aparecer a gente tentava ficar acordado, né? Eu e meu irmão, nós pensávamos assim, vamos ficar acordado de madrugada para ver se o coelho vem aqui entregar os ovos. E aí, claro, a gente dormindo e depois no outro dia acordava, tava cheio daqueles ovos ali na cesta e tal, nos esperando. Então é uma magia, né? Tem uma magia por trás. Magia por trás. A confeitaria é algo fantástico, só que a pessoa tem que enxergar como um negócio que realmente faz a diferença e traz memória. Traz memória. Se a pessoa enxerga, muda todo o trabalho dela. É um propósito de vida que vira. Muda todo o trabalho, né? Uma coisa é eu me dedicar horas do meu dia, da minha semana, para um trabalho que não me traz alegria e não traz alegria aos outros. Agora, a outra totalmente diferente é quando eu me dedico e eu sei que eu estou fazendo a diferença naquele domingo. Aquela lembrança do domingo de manhã, com os meus ovos, com os doces produzidos. E na confeitaria tu ainda pode personalizar isso. É verdade. Que o ovo industrializado já não tem essa possibilidade. Tem aquela questão do ovo de colher que tá super na moda e tu escolhe o sabor que tu quer, né? É uma delícia, maravilhoso os ovos de colher. Então, fantástico. Sabe, então, quando eu conversava até com a Nêbora, né? Por que é tão entusiasta conversar e trabalhar esse mindset, essa mudança de pensamento e de postura de cada uma dessas mulheres? Porque elas têm um potencial na mão. Muito grande. Né? Quando a gente fala assim, eu trabalho com doce, já abre um sorriso. Né? Tem outras áreas, tem outras profissões que a gente trabalha com doença, trabalha com reabilitação, né? Tem outras coisas mais complicadas. Mais complicadas. Agora que gostoso trabalhar com doce, né? Trabalhar com memórias, trabalhar com magia, trabalhar com festa, fazer parte de um casamento, fazer parte dos doces de uma mesa de 15 anos. Tem sonhos ali envolvidos, né? Não, agora tu falou, é verdade, assim, que é o que eu tava falando dos aniversários que eu me lembro que nós fazíamos em casa. E realmente, assim, eu chego a lembrar do gosto, a avó fazia pão, né? Pão de ló, como é que chama? Bolo de... pão de ló. Bolo com pão de ló, isso aí. Eu me lembro até hoje, eu sinto o gosto daquele bolo de pão de ló que a avó fazia, era uma delícia. Então, são coisas que ficam na nossa cabeça, assim. Me lembro das festas que a gente fazia, os doces que a gente encomendava, o quanto era especial. Eu me lembro, teve a festa de bodas do meu pai e da minha mãe, 25 anos de casado. Eu me lembro da gente encomendar aquela torta prateada, não sei o quê. Tudo tu lembra, assim. E o quanto é especial tu fazer parte desse mundo das pessoas e conseguir transformar aquele momento em algo realmente, assim, diferente e legal. Que coisa boa que os meus convidados estão comendo um doce bom, né? Que aí tem aquele docinho que vai ficar bonito, que a pessoa vai postar lá no Instagram, tava lá na festinha lá da Letícia, tinha aquele doce personalizado. Mesmo assim, às vezes em evento, assim, lá no escritório, que a gente gosta de fazer, assim, a gente agora mesmo fez de aniversário, fez uns cupcakes pequenininhos, assim, uma delícia, que foi feito pela minha comadre, pela Luana, da Azul House. E aí a gente comprou uma velhinha bem pequenininha para cantar parabéns, assim, e o quanto foi legal aquilo, sabe? Das pessoas felizes cantando parabéns, querendo, desejando boas vibrações, como a gente diz, pro nosso negócio, né? E o quanto de memória tem por trás dessas coisas, a nossa festa de final de ano, né? Aí a gente faz lá um bom churrasco para os funcionários, mas a gente também tem os doces que são decorados lá com a marca da empresa. Reforçando. Né? É muito legal. Se tu começar a imaginar, assim, quanta coisa bacana que tem por trás do mundo do doce. Do doce, né? Da confeitaria. E mesmo assim, que tu falou, questão de panificação também que tinha, né? Também, tu comer um bom pão diferenciado, com ervas, com não sei o que tem preparado especial, também é legal. Sim.
Tanto a confeitaria quanto a panificação artesanal, né? Artesanal, meu Deus, tem coisas maravilhosas que são criadas assim. E que tu tem que ter especialização também para fazer. Tu pode ter o dom de realmente fazer bons doces, bom bolo, porque tem gente que nasce com a mão boa para aquilo. É que nem quando vai plantar alguma coisa. Fulano planta, sempre dá certo, eu planto, não dá. Não dá certo. A mesma coisa o doce. A minha mãe, por exemplo, não sabia fazer bolo. O bolo dela sempre é batumado. Batumado, uma coisa horrorosa. Não sei se ela botava óleo demais, botava farinha de menos, o que ela fazia. E aí saía tudo abatumado. E aí eu sei fazer doce, eu sei o quanto é especial para as crianças, sabe? Eu vou lá, compro bons insumos e preparo aquele doce. E aí o Matheus mesmo, meu filho, ele diz assim, mãe, tu faz a melhor nega maluca do mundo. E como é especial, e aquilo te transforma. E esse retorno deles também vale muito. É muito bom. Ou, ai, mãe, eu gosto muito daquele bolo que a tia Lu faz de chocolate, que é chocolate com chocolate, né, quase. Ele ama, ele diz assim, quando tem alguma festa, alguma coisa, mãe, tu vai pedir o bolo da tia Lu? Que aí, tipo, é um bolo maravilhoso, entendeu? E, traz muita memória legal, assim. Eu me lembro com carinho de muita coisa, assim. Da mãe fazer, principalmente os ovos de Páscoa, eu me lembro como se fosse ontem, assim, da gente fazendo, confeccionando, assim, era muito legal. E até pensar esse momento em família, né? Um momento em família também, a reunião da família, é muito bom. E eu acho que hoje, assim, o que a gente tem aqui de compromisso, tanto eu como a Mariane, é mostrar para vocês o quanto é importante empreender. E não ficar com medo, né? Porque muitas vezes a gente fica com medo de sair da inércia, né? Não ficar com medo, realmente ir atrás e empreender. E aí, para isso, a gente tem ali a Mariane da Sul Doce, que tem os cursos específicos que ela faz para tu profissionalizar melhor a tua confeitaria ou a tua padaria, que seja, né? E também pode contar com outros apoios especializados, com, né, uma consultoria que vai te ajudar na parte das vendas, da parte financeira, organização financeira, N coisas, porque a empresa precisa de várias coisas, né? Precisa entender de vendas, como ela disse, que lá no curso dela também é abordado essa parte. Então, o nosso compromisso hoje é trazer coragem e mostrar como vocês fazem a diferença, vocês mulheres, geralmente são mulheres, né? Geralmente são mulheres. Nas confeitarias. E homens na padaria. Tem muitos homens, né? Também, assim, mas tem um nicho muito forte da mulher. Da mulher, né? Na confeitaria, e muitas vezes a mulher que é confeiteira, ela tem filhos, pequenos, né? E ela quer ficar em casa com eles. Então, né? Ela organiza para ficar junto com os filhos. Ela pode muitas vezes não tem rede de apoio. Então, até para a questão da logística com as crianças, trabalhando de casa, trabalhando da própria cozinha, é mais fácil de ter uma independência financeira. Então, a confeitaria, ela tem uma oportunidade gigantesca dessa mulher, né, ter uma liberdade, ter uma independência financeira, se organizando bem, ter tempo, inclusive, com os filhos, né, se dedicando, se organizando bem ali. E eu acho que o principal é assim, vai com medo mesmo, né? Porque o medo faz parte, ele tá lado a lado com o empreendedor ali. É verdade. Né? O leãozinho, o medo, as dúvidas, o risco, não saber como vai ser o próximo ano, né? Quais são os riscos, o que vem, quais são os insumos que vão aumentar, né? Pensando na própria inflação. Isso acompanha o dia a dia do empreendedor. Não adianta. Mas só vai saber, só vai surfar essa onda, né, e daqui a pouco se tornar um grande case de sucesso dentro da área da confeitaria, como a gente tem vários, né, que conseguem realmente estabelecer o seu ateliê, ter uma empresa, o seu CNPJ sólido, né, com credibilidade, reconhecido no mercado, quem enfrentar o medo. É verdade. E vai com medo mesmo, como se diz, né, para tu realmente ir atrás e conseguir fazer essa transformação, sair daquele CPF e virar um CNPJ. E por trás de todo um CNPJ forte, tem o CPF forte. A gente tem que ser forte, tem que ser, ter constância, ter fé, perseverança de que tudo vai dar certo. E só isso também já transforma bastante, assim, nosso negócio num propósito de vida, né, de transformação. Queria que tu falasse um pouco agora da tua feira, que vocês organizam todo ano, como é que se dá, como é que é feito, como é que a pessoa pode participar, como é que a pessoa encontra a Mariane também, e a Sul Doce. Então, que tu fale um pouquinho, assim, do teu negócio e dessa feira em si. Nós realizamos no dia 12 de setembro a primeira feira e congresso de confeitaria artesanal do Rio Grande do Sul.
Já tivemos no estado várias iniciativas de qualificação profissional, né? Apenas palestras, né, em formatos de congresso, assim, de painéis, já tiveram no nosso estado. Qual é a diferença da Chocolatier? É trazer para o mesmo espaço, no mesmo local, tinha uma sala de congresso, até 800 pessoas, nós reunimos 800 pessoas no dia 12 de setembro. Aonde foi? No Centro de Eventos do Barra Shopping. Barra Shopping. Então, tinha uma sala de congresso, né? As palestras muito focadas em negócio, então era cases de empreendedorismo feminino, era como fazer o doce virar negócio, fazer um doce virar lucrativo. Não adianta fazer um doce gostoso, se ele não virar lucro, né? Tu pode me convidar, o ano que vem eu participo. Vai estar conosco. Bora lá! Só que a grande diferença é que a Chocolatier também tinha um espaço de feira com estandes, então com as indústrias ali presente, mostrando aulas, com aulas shows, aulas práticas, tendência, com as confeiteiras podendo, né, tocar no doce, entender a diferença desta pasta americana para aquela, né? E tem muita variedade no mercado. Tem variedade, tem qualidades diferentes, os insumos são diferentes, as técnicas para usar cada insumo é diferente, né? Então, tivemos a feira de congresso, tivemos estandes, feira de relacionamento com as indústrias, e nosso objetivo foi qualificar, valorizar a confeitaria gaúcha e mostrar para as indústrias, principalmente do eixo Rio-São Paulo, a força que tem no Rio Grande do Sul. Esses eventos estão muito concentrados em São Paulo. São Paulo, e tu tem que ir até lá e às vezes tu não tem condições financeiras, né, Mariane? Não é fácil. Não é fácil. Para quem é confeiteiro, sair daqui e ter que pagar a passagem de avião, tá mais de R$1.000 uma passagem de avião para São Paulo. Além dos custos de ir para São Paulo, é tu sair do teu negócio. Né? Essa confeiteira, o dia que ela não trabalha, ela não lucra. Não ganha. Não né? trabalha, então, não assim, ganha. O investimento seria duplo. Não é só o investimento de ir para São Paulo, é também o investimento de deixar de atender. Então, o objetivo da Chocolatier é de começar a trazer as indústrias para dentro do Rio Grande do Sul, mostrar a força dos nossos talentos gaúchos. Por que temos que ir para São Paulo? E por que muitas vezes valorizamos apenas o chefe, o grande profissional paulista, e não valorizamos da mesma maneira quem está aqui no Rio Grande do Sul? Né? E tem muita gente boa no Rio Grande do Sul. Então, assim, o objetivo da gente valorizar a nossa cultura. Rio Grande do Sul tem muito do universo doceiro. A gente tem toda a imigração alemã, né? Cucas, strudel. Que é o que a Nêmora trabalha muito, né? Que é o que a Nêmora trabalha muito. Na região de Rio Grande, né? Pelotas, Fena Doce. É a imigração portuguesa. Minha cidade, Pelotas. Eu sou de lá. É a imigração portuguesa, né? Então, assim, a gente pegar assim, nossa origem, o Rio Grande do Sul nasceu. Nossa gastronomia não é só churrasco, né? Não. Muitas vezes quem é de fora, o turista que vem no Rio Grande do Sul, enxerga o churrasco como gastronomia gaúcha. E o objetivo da Chocolatier também é mostrar que nós temos a imigração alemã forte nos nossos doces, portuguesa. Temos chocolate em Gramado, mas temos chocolate além de Gramado, né? Então, nós temos grandes chocolatiers no Rio Grande do Sul, temos grandes profissionais que formam novos profissionais da área do chocolate no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, na feira a gente comentava, né? A Silvana Castelli, a Castelli Escola de Chocolataria, pioneira no Rio Grande do Sul nessa formação, é nossa, é do Rio Grande do Sul, e ela comentava, né, que a gente tem ainda todo um caminho a percorrer para que o chocolate gaúcho, o chocolate brasileiro, possa ser visto fora do nosso país como o vinho da Serra Gaúcha já é visto. Como o nosso azeite de oliva já é visto, né? Então, por que só querer consumir o chocolate belga? O chocolate belga, é verdade. Tem muito esse negócio. Por que não consumir com a mesma qualidade o chocolate brasileiro? Sendo que o Brasil é um dos maiores produtores de cacau. Isso então, aí. a gente exporta o cacau, a gente manda o nosso cacau brasileiro para a Bélgica para eles transformarem em chocolate. Mas o cacau é brasileiro. Sim. Então, se a gente começa, né, como consumidoras mesmo, a enxergar o chocolate produzido por essas confeiteiras artesanais, com o mesmo valor que a gente dá para um chocolate belga, para um chocolate suíço, para uma confeitaria francesa, a gente enxergar nossa confeitaria alemã, nossa confeitaria gaúcha, da mesma maneira que a gente valoriza a confeitaria francesa, por exemplo, a gente tem grandes talentos. A gente tem muito talento aqui e a gente acaba não, como é que a gente diz, não explorando, né, isso. A gente fica pensando, mas é mais legal o chocolate da Bélgica lá, né, o belga. E por que não pensar em consumir os daqui e, como é que a gente diz, valorizar o que é nosso? A gente não valoriza o que é nosso. A gente não valoriza. A gente acha sempre que o do outro é melhor. É que, na verdade, é aquela história da grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa.
Tem muito isso. Tem muito isso, né? Então, a feira, ela foi... O nome da feira é Chocolatier. Chocolatier? Tchê. Chocolatier. Chocolatier. Tá, Tchê. agora eu entendi. De tchê de gaúcho. Tchê de gaúcho. E foi proposital mesmo, sabe? Pra valorizar que é tchê, que é Rio Grande do Sul mesmo. É uma feira que não... Meu irmão brinca, no export. É uma feira que não vai sair do Rio Grande do Sul, porque nosso objetivo é valorizar o que é nosso. Aqui o que é nosso. Né? O nosso propósito é mostrar a força. E... Esse ano foi feita uma feira de um dia, né? Foi um evento de um dia, até para darmos... Um dia. Foi um dia para darmos... Mas dá para fazer mais, né? Dá mais para fazer dias. mais. O objetivo para 2024 é uma feira de 3 dias, Isso. no mês de setembro. Mas assim, por que foi importante fazer um dia? Para darmos um primeiro passo. Claro, né? O primeiro impacto até para as pessoas agora já conhecem. Eu conheço a feira do chocolate, né? Chocolatier. E eu sei que eu posso vir também de outros lugares, não só aqui de Porto Alegre. Eu venho de Pelotas para feira, eu venho de Rio Grande, venho lá da Serra. Não sei se já teve gente de outros lugares, Lajeado, lá do norte do estado. Tivemos caravana de Rio Grande, de Caxias do Sul. Tivemos pessoas da região de Criciúma, Santa Catarina. Santa Catarina vieram para cá. Justamente porque não tem também. Feira então, lá. Fica mais próximo vir para Porto Alegre do que ir a São Paulo. Sim. Santana do Livramento, Uruguaiana... Eu ia dizer lá do Erechim, né? Então, imagina, se para nós, de Porto Alegre, região metropolitana, já é difícil para São Paulo, quem dirá as cidades da fronteira. Não, que aí tu tem que estar vindo de lá para cá para conseguir pegar um avião para ir até... Meu Deus, não tem... Todo esse tempo de viagem, tá louco? Não tem condições. Então, esse é o movimento. Nesse meio tempo, tu não tá produzindo também, não tá recebendo. Sim, é uma semana que tu vai, né? Uma lacuna de uma semana no teu negócio. Não tem como. Não tem como, a não ser que tu tenha, vai ter os funcionários lá que vão fazer, mas não é a realidade, né? Não. A grande maioria... A gente não pode viajar na maionese e achar, não, mas a gente tem funcionário. Não, a confeitaria, a grande maioria, é aquela pessoa mesmo com um auxiliar, alguma coisa assim. Uhum. Própria família mesmo que Quando faz. tem um auxiliar, né? Porque geralmente até são sozinhos, né? Exatamente. Essa minha comadre, assim, ela é sozinha e às vezes o meu compadre que acaba ajudando, assim, um pouco, sabe? Porque é meio familiar, assim. Uhum. E às vezes eles trabalham até de madrugada para conseguir entregar os pedidos, não é, assim, uma coisa tão simples. E ela trabalhava numa empresa e ganhava bem e tal. Aí quando voltou de licença maternidade, ela teve que ficar um tempo internada porque a menina... O que ela tinha? Ela tinha alguma coisa de... Como é que se chama? A pressão alta, aquelas coisas na gestação, e aí ela teve que ficar um tempo internada, e aí quando ela voltou, demitiram ela. E aí ela ficou sem nada para fazer. Uhum. E aí ela queria se recolocar, ela pensou, ela se recoloca no mercado ou ela vai empreender? E aí ela pensou em empreender, ela começou fazendo docinho. Pro meu aniversário, eu me lembro que ela fez um bolo de unicórnio pra mim, que aí tinha uma comadre minha que dizia assim, bolo de ornitorrinco. Eu digo, não, é unicórnio, não é ornitorrinco, nem existe ornitorrinco. Bem lindo, assim, o bolo. Claro que ela foi aprimorando, melhorou cada vez mais, né? Tá muito mais bonito, mais desenvolvendo. Mais sofisticado, mas ela fez, então, esse bolo pra mim de unicórnio. E eu me lembro que ela fazia testes de docinho de caipirinha, docinho de cerveja, docinho de não sei o que. Ela ia experimentando receitas diferentes, assim, e a gente consumia, e ela trazia, às vezes a gente fazia uma janta junto, e ela trazia os docinhos pra gente experimentar. E hoje ela tá com a confeitaria dela e tá muito bem, obrigada, entendeu? Ela atende vários lugares, não, ela é de Voti, mas não quer dizer que ela atenda só em Voti, ela faz entrega até aqui na região metropolitana. Então, tu vê assim como o teu negócio tem força. Só que tu tem que ter força. Só que tu tem que ter força. Tu tem que ter força pra empreender. E a gente pega, né? A gente trabalha muito essa questão do mindset com as mulheres. Isso. Porque a mulher ainda enxerga. A gente adora, o nosso programa é todo cor-de-rosa, cheio de batom e como é que é, sandália e bolsa, porque a gente é do empreendedorismo feminino. Eu sou muito entusiasta também, porque a mulher ela ainda tem a questão dos filhos, aí tem uma culpa por trás, ou se ela se dedica ao negócio dela, ou se ela se dedica aos filhos. Qualquer uma das escolhas ela tá se sentindo culpada. Sim, que ela larga uma coisa ou outra e não consegue fazer os dois ao mesmo tempo com qualidade na cabeça dela, né? Porque a gente tem que ser tipo heroína, né? Tem que dar conta de tudo. E não é assim. E a gente não tem, né? A primeira coisa que a gente tem que mudar é essa ideia da Mulher Maravilha. Isso. Porque existe um peso muito grande de ser a Mulher Maravilha, né? Eu tenho que carregar tudo nas minhas costas, eu consigo, eu salvo o mundo. Não, esse peso a mulher não precisa mais carregar. Eu acho que a mulher ela conseguiu, assim, né, ao longo dos tempos, já conquistar o seu espaço.
Só que eu tenho que ser a primeira a saber enxergar o meu espaço, né, conquistar o meu espaço com a minha qualidade profissional, técnica, estratégia de negócio, né? Sabendo respeitar o tempo dos meus filhos também, da minha família, o meu tempo, porque muitas vezes nisso a gente esquece do tempo da própria mulher. A gente sempre tá largada, como se diz. E não precisa, tá tudo bem não ser a Mulher Maravilha. Tá tudo bem falhar de vez em quando, tá tudo bem ter medo no meio do empreendimento, sabe? Na organização da feira teve muito medo. Claro que teve, porque é um projeto grande, audacioso, ousado, mas teve muito sonho, sabe? E eu acho que o que mais dá força é quando, assim, ó, meu sonho é maior do que o meu medo. Isso aí. Então eu vou falhar, mas só pode falar de mim quem falha também. Isso aí. Né? E muita gente não se permite, né, experimentar, ousar. E vocês não estão enxergando, mas eu enxergo o brilho do olho da Mariane falando da feira. E é esse brilho do olho que a gente tem que ter quando a gente empreende. Mesmo com os desafios, né, com as dificuldades, que vão ser N dificuldades, a gente tem que ter esse brilho no olho, esse propósito de que a gente vai fazer a diferença. Então, por isso que a gente pensa assim, vocês têm que se formalizar, têm que ir atrás, têm que buscar conhecimento, têm que buscar fazer curso, sabe? Tem que, eu vou ter que ser eu presa, assim, vou ter que fazer marketing, vou ter que fazer vendas, vou ter que fazer o meu produto, mas a gente tem capacidade de fazer tudo isso. Claro, e quando a gente não consegue, a gente falha naquilo, né? Falha, entre aspas, a gente tem que buscar ajuda profissional, tem que buscar ajuda de quem possa nos ajudar naquele momento para aquela coisa que eu sou deficitário, que eu não tenho condições. Muitas vezes, talvez uma consultoria comercial de alguém que vai me ajudar a vender mais, ou vou ter que me especializar mais naquele tipo de pasta americana tal, que não deve ser muito fácil de trabalhar com aquilo, né? Parece ser bem difícil, na minha cabeça. E, aí vou me especializar a fazer um bolo diferente, que é tendência lá nos Estados Unidos, que aí eu vou trazer para o Brasil por causa do Halloween, né? Sei lá, N coisas assim que a gente vai fazendo, que a gente tem que buscar conhecimento, tem que ir atrás. E aí, para ser empresário, a gente não pode ser acomodado. Não pode se acomodar. E não também pode. É muito míope achar que o empresário vai saber tudo do seu negócio. Não vai. Né? Para gerir o negócio, para gerir a confeitaria, um ateliê, a própria loja, né? Atacado como a Sudoce. Eu vou ter que ter as pessoas certas em cada posição. No lugar certo, pessoas certas. Eu não vou conseguir tomar conta de tudo, eu não vou conseguir, né, fazer tudo sozinha. Né? O que nem você falou, ou eu vou ser uma confeiteira que você é especialista em pasta americana, eu não vou ser especialista, talvez, em buttercream. Né? Então, ou eu vou me dedicar 100% aos bolos e vou chamar alguém profissional para me ajudar a conduzir o negócio como negócio. Isso aí. Né? Para gerenciar meus custos, minhas finanças, fazer minha estratégia de marketing, de vendas e relacionamento. Mas eu vou precisar. E muitas vezes o problema é porque a gente quer que tudo seja dentro do meu guarda-chuva. Né? E aí eu não busco os melhores profissionais do mercado para somar comigo, para sonhar junto. Sim, isso aí. E como a gente estava falando um pouco de números e como o meu negócio é números, né? Eu queria perguntar para ti, assim, hoje, vendo a questão da Sudoce, assim, como que tu analisa os teus números, Mariane? Quais são, assim, as ferramentas que tu te utiliza para fazer análise, para tomada de decisão? Hoje a gente faz todo um controle de indicadores na empresa. Financeiros. Então, a gente tem uma rotina de fluxo de caixa, de acompanhamento diário do fluxo de caixa, né, de gestão, de conciliação bancária com as taxas de cartão de crédito. Que é importantíssimo, porque muitas vezes acontece de te descontar mais, né, se tu não controla. Então, assim, isso foi algo que foi implementado esse ano, uma rotina que está sendo totalmente diferenciada, porque muitas vezes o banco negocia uma taxa de cartão, depois no teu fluxo de caixa tu percebe outra, né? A conciliação bancária, principalmente se tu tem vendas no cartão de débito, de crédito, parcelado, antecipação, né? Tudo então, tem que controlar. Então, assim, é disciplina, né? A parte de controles é diária. Então, assim, muitas vezes as pessoas enxergam e perguntam assim, vamos fazer alguma coisa hoje de tarde? Hoje de tarde eu estou na loja. Sim. Minha rotina de trabalho é de segunda a sábado, né? Então, no horário da Sudoce eu estou lá. Por que isso? Porque eu não consigo ser diferente. A gente tem a rotina para tu acompanhar, tu tem que estar junto. Né? Então, a gente tem os
os controles financeiros, de fluxo de caixa, de resultado, de conciliação bancária, temos. Mas a gente tem indicadores que a gente implementou desde a pandemia. Avarias, controle de validades. Ótimo, a questão do estoque. Inventário de estoque. Então, para a gente já saber, poder antecipar, inclusive, as ofertas, as promoções, né, o calendário promocional da loja. Por mais que a gente tenha uma equipe super eficiente, nossas lideranças estão sendo, né, diferenciadas nisso aí, a gente está junto. Né, para poder acompanhar, para poder ver as compras, para poder ver a ruptura. Para ver se não está comprando demais, porque às vezes compra demais, aí acaba vencendo o produto, não consegue trocar. Até lembrando, assim, de um cliente nosso que tem um paradouro lá para o sul do Rio Grande do Sul, e aí eu fui fazer uma contagem de estoque, ele nunca tinha feito. Aí fui lá no estoque, porque a gente não senta, né? Porque o estoque é grande, a gente tem que caminhar. E ele não tinha sistema. Aí a gente acabou fazendo até um pouco mais manual, assim, aquela contagem. E assim, nas poucas coisas que a gente contou, assim, que a gente foi contando manual, o que a gente viu? Que tinha um monte de produto vencido. E tava assim no fundo do estoque, porque aí ia comprando novo, vai botando na frente, e aí o que tava lá atrás tava tudo vencido, tinha arroz vencido, farinha vencida, tinha N coisas, porque eles usam para fazer, eles têm restaurante junto, né, no Paradouro geralmente tem, né, para poder comer. E eles têm restaurante junto, então tinha arroz, tinha massa, tinha farinha, tinha mais outras coisas assim que estavam todas vencidas porque eles não tinham esse controle eficiente do estoque. E processos também, né? E processo. Recebimento de mercadoria, que mercadoria vai ficar na frente, qual que fica atrás. Não, e ele se informatizou depois disso, porque ele viu que era perder muito dinheiro. Não era pouca coisa, era muito dinheiro, eram fardos inteiros. Ele conseguiu trocar com o fornecedor, alguns, mas é muita perda e muito esforço para tu estar trocando com o fornecedor, porque tu não faz o controle correto. Então, essa questão das validades é muito importante. E aí a dor do empreendedor, né? Porque ele viu o quanto ele tinha comprado, o quanto que ele deixou de vender em meses que aquele produto ficou parado, ocupando espaço dentro do estoque dele e para depois perder. Então, essas dores fazem parte do nosso dia a dia também. Claro. Né? E aí, por isso que a gente também tem esses controles de avarias. Identificar qual avaria que é dentro da loja, que é responsabilidade nossa, e qual que foi do fornecedor. Tem isso Porque também. às vezes o produto que vem de qualquer jeito, né, porque o fornecedor ele embala, mas quem entrega é um terceiro. Uma transportadora, vem de São Paulo, às vezes, né? Atravessa estados. Então, essa identificação também é importante, né? Para saber responsabilizar devidamente, assim, e tentar recuperar o mínimo possível, né? Tipo, ter o mínimo de perda possível. O mínimo de perda possível, isso é muito importante. E você pode estar se achando pequeno, não precisa fazer controle de estoque, precisa também, tu precisa ter uma ideia, inclusive, para precificar depois o teu produto, tu precisa ter uma ideia do quanto tu tá gastando, né, para fazer, teria que ter uma ficha técnica, que a gente chama, né? De cada doce que tu produz. Seria o mais certo, né? Não me lembro se naquele curso da Nêmora tem alguma coisa de precificação, se não me engano, da Nêmora, da Voves, mas é voltado para biscoito. Para biscoito. E aí tem essa questão da precificação, se não me engano. Até vocês podem procurar o episódio com ela ali no YouTube, né? E aí resgatar ele, mas tem um módulo no curso, que eu faço, que eu falo sobre a questão dos controles internos, que aí eu falo essa questão do estoque, essas questões do quanto é importante controlar, mas tem a questão da precificação também, que eu acho que, se não me engano, tem num módulo lá, com uma pessoa, um profissional que acabou falando. E aí, para calcular, então, o produto, tu precisa ter o controle de estoque, porque tu precisa ver o quanto tu tá consumindo, e nesse consumo também tem a questão da perda, né, do produto. Porque não vai tudo no produto, tem coisa que tu acaba perdendo no meio do caminho. Então, tudo isso tu tem que colocar no cálculo do teu markup, que é o preço de venda, tá? Markup e preço de venda. E outros controles que são importantes, que a Mariane falou ali, a questão da análise do resultado, que é a da DRE, que é a análise, então, da lucratividade da empresa. Isso é muito importante. A lucratividade da empresa é diferente de analisar o caixa. O caixa, na verdade, é a entrada e saída de dinheiro. Já a movimentação da DRE, né, do resultado do exercício, o que é a lucratividade? É, na verdade, por competência que a gente faz. Então, tudo de entrada que tem futura, tudo de matéria-prima que está comprado, as despesas administrativas, tudo isso vai te calcular um EBITDA, que é um valor antes dos impostos ali, aí depois com os impostos e com o Prolabore, que tem que calcular, porque eu tenho salário de sócio,
o que é o salário de sócio? Hoje eu tiro variável. O importante é que tu te organize e que tu faça realmente a retirada no mês ali do quanto eu preciso para viver. Inicialmente, Letícia, eu não consigo tirar aquilo que eu tenho para viver. Eu preciso de outras ajudas externas, fazer outras coisas. Não importa. Quanto tu vai tirar da empresa para te pagar? O quanto hoje vale, por exemplo, a Luana lá da Azul House. Quanto vale a Luana? Quanto vale a Mariane hoje na Sul Doce? E às vezes é o que a gente demora para calcular também. Né? Mas tu tem que ter esse cálculo e tu tem que pensar assim, eu preciso depois de uma Mariane que vai me substituir na Sul Doce quando eu quiser virar só sócia investidora. Por exemplo, né? Tô chutando talvez um momento da empresa de vocês. Sim. E eu preciso ter isso definido, e aí com isso definido eu consigo calcular meu lucro bem certinho, consigo calcular o meu fluxo de caixa. O que é o meu fluxo de caixa? São as entradas e saídas, mas a gente precisa ver, por exemplo, quanto de caixa operacional está gerando, né? O quanto então tem de sobra de dinheiro, e aí a gente separa da parte do endividamento, né? O ideal quando for fazer a análise é fazer a da operação, entrada e saída. Dessa entrada e saída eu sei o quanto de caixa operacional está gerando a minha empresa. Se não está gerando caixa operacional, porque a minha empresa não está legal. Já não está indo bem, porque não está gerando caixa. Então, tá no vermelho, alguma coisa assim. Então, eu preciso me reestruturar, talvez diminuir meu custo fixo, talvez fazer alguma coisa no custo variável, trabalhar com um fornecedor mais barato, que me entregue o mesmo produto com qualidade. Mais rápido. Né? Mais rápido, né? Então, toda essa questão. Tem que, às vezes, identificar lá que a minha entrada e a minha saída estão desconectadas, eu parcelo lá e não sei quantas vezes tenho que pagar o fornecedor à vista, isso me dá desencaixe no caixa. Tudo isso a gente tem que saber fazer análise. Se não sabe, procure uma ajuda especializada. Mas tem vários cursos aí, inclusive nós da Roma, a gente faz alguns cursos pela Roma College, que a gente chama, que tem cursos do Sebrae, tem N ajudas, tem consultoria por aí que pode estar te ajudando, e sempre tem em mente que tu tem que separar as tuas dívidas, né, a parte das receitas financeiras, que nada tem a ver com a tua operação, que são referentes à aplicação financeira, a gente tem que separar, né? E aí sim, depois no total, tu vai ver lá o quanto de caixa final a minha empresa está gerando. Só que, às vezes eu posso ter lucro e posso não ter caixa. Então, essa análise são análises separadas que tu tem que fazer e que são análises importantes para que tu faça aí no teu negócio, né? Então, tem N coisas, N ferramentas que tu pode usar que vão fazer a diferença no teu negócio, e tu vai conseguir navegar nesse mar escuro aí com a ajuda de, como é que a gente chama? Como é que é? Tipo com bússolas e coisas assim que vão te ajudar a navegar melhor, com instrumentos. Consegue navegar com instrumentos que vai fazer a diferença para ti. Mariane, eu queria que agora, a gente já está 1 hora já de programa, queria que tu tivesse aí o teu recado final para essa mulher empreendedora, o que tu tem para dizer para ela e para que realmente faça. Hoje, assim, o programa realmente foi assim para mulher ter coragem. Ter coragem. É encorajar as mulheres, não só da confeitaria, tu pode ter outro negócio. Claro, a gente falou muito porque é a questão do trabalho hoje da Mariane, a questão da feira que foi feita, né? Então, quanto isso faz a diferença na área da confeitaria, como é que a gente chama? Panificadora, não? Na panificação. Panificação, esqueci, me faltou a palavra. Então, quanto isso faz diferença de tu te profissionalizar. Mas se tu é uma manicure, uma cabeleireira, tu quer montar a tua empresa, tenha coragem, vai atrás. Posso trazer até profissionais dessa área também, talvez alguém com salão de beleza, alguma coisa assim que eu nunca trouxe, para trazer coragem e para falar um pouco do seu negócio, daquele nicho, né? Então, a gente tem que buscar se profissionalizar, e acho que esse é o recado de hoje, assim, meu, principalmente, assim, por isso que eu busquei a Mariane. Claro, veio referência da Nêmora, muito boa a referência da Nêmora, me falando, tem que chamar a Mariane, porque ela é pra frente, porque ela vai falar dessa questão do empreendedorismo feminino, e tem tudo a ver com o teu programa, e realmente, assim, o que a gente conversou hoje vale ouro, assim, eu acho que é só a questão de tu aplicar. Mas agora eu vou deixar para tu falar o recado final, senão eu fico só eu falando. Eu acho que o meu recado é se realmente tu tem um sonho, se tu realmente acredita no teu sonho, não deixa os outros te paralisarem, e muito menos deixar que o medo te paralise.
A oportunidade, ela chega para quem se prepara. A oportunidade aparece para quem se qualifica. Se tu tecnicamente é ótima no teu mercado, busca aquilo que vai te diferenciar. Pode ser outra estratégia, né? Como profissional, como empreendedora, como empresária. Tu tem que ser a primeira pessoa a se enxergar, a se posicionar como uma empresária. Para que os outros possam te enxergar, tu tem que ser a primeira. Né? A autoridade é algo que a gente constrói. É verdade. Né? Mas a autoridade realmente se constrói com muito foco, com muita disciplina e com muita meta. Né? Tendo muito claro qual é o nosso propósito, por que eu empreendo, qual é o meu objetivo. Né? E todo empreendedor, ele tem um sonho de mudar o mundo. Seja o seu mundo, seja o mundo da sua pequena comunidade, daquelas pessoas com quem ele vai trabalhar diretamente. Mas existe um sonho. E esse sonho tem que se profissionalizar. Acho que a grande diferença de empreendedores que desistem e daqueles que, né, permanecem é porque mesmo diante de todas as falhas, ele não desiste. Né? E isso acontece, né? A gente pega grandes nomes, né? Steve Jobs, né? Grandes nomes. Erraram, falharam, quebraram a cabeça e nessa quebraram a empresa. Quebraram a empresa, muita gente faliu a sua primeira empresa, mas ali identificou quais foram os erros e para onde melhorar. Né? Então, não deixar que o medo paralise. É isso aí. Muito legal. Gostei muito do recado da Mariane. O recado, então, é o seguinte: tenham coragem, vão empreender, vão ao mundo aí, não deixem passar a oportunidade, porque ela também, muitas vezes, passa só uma vez, ela não passa duas, né? Então, vão atrás, busquem se profissionalizar, corram atrás dos sonhos de vocês e sejam felizes, né? Acima de tudo, com o propósito de vida aí alinhado com o que tu quer. Sim. Muito obrigada. Então, até o próximo. Só fala as tuas redes sociais para quem está nos ouvindo no Spotify. Para quem está nos ouvindo, então, para quem está nos assistindo, eu sou a Mari Hem. Se quiser me procurar no Instagram, Mari Hem. A Sul Doce Oficial, nossa loja. Nós temos o Instituto Sul Doce, que é o Centro de Qualificação Profissional, @Instituto Sul Doce. E, por último, @Chocolatier Oficial. Já se prepara para a Feira 2024. Quero estar lá. Então tá, gente, muito obrigada pelo programa de hoje. Espero que a gente tenha inspirado aí mais empreendedoras por todo o Brasil. Lembrando que a gente é empreendedor, só a gente precisa se enxergar como. Às vezes a gente acha que a gente é só caseiro aqui em casa fazendo docinho. Não é assim, a gente realmente pode ser empresário. É empresário e tem que se enxergar como. Isso aí. Então busquem os sonhos de vocês, sejam felizes. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.